Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Daiane Fernandes, cujo nome é Não Permita Ser Circuncidado. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi esse texto. Quem escreveu foi a irmã Daiane Fernandes. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir para vocês, o que peço todos os dias, que se inscrevam no canal, que façam lá um comentário, acionem o sininho e principalmente compartilhem. Vamos compartilhar porque é a Mira, a Anitta quem está falando? Não, nada disso. Porque em mim mesmo não há nenhum valor. O valor está em Jesus, o valor está na palavra e o valor está naquilo que eu leio, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, lembra que a palavra de Deus tem que se expandir para Jesus voltar logo. Então, faz a sua parte aí, tá bom? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e nos ensine o que precisamos aprender. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que possamos realmente estarmos atentos à Tua palavra e que realmente a religiosidade não seja mais importante do que seguir os Seus passos. Que nós possamos compreender tudo o que vamos ler e que possamos praticar. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós vamos ler Atos 15, de 1 a 11. E a gente vê aí uma discussão, vucu-vucu da Igreja Central Primitiva. Por quê? Porque tinha alguns judeus que haviam se convertido e que insistiam que os gentios, aquele povo que não era judeu, né? Eles deveriam ser circuncidados para serem salvos. Bom, quem não está acostumado com essa palavra, o que é a circuncisão? É uma cirurgia que consiste na retirada do prepúcio, que é aquela pele que cobre a glândula do pênis. A gente chama aqui de fimose, né? E essa cirurgia ela tem origens milenares, sendo praticada há mais de 5.000 anos por motivos religiosos, especialmente entre judeus e muçulmanos. E também por motivos culturais, e em alguns casos por médicos também. Bom, quais são os motivos religiosos no judaísmo? Não vou falar dos demais, porque o que nos interessa aqui é o judaísmo. É uma cirurgia realizada no 8º dia de vida como sinal de aliança com Deus. Mas o irmão Pedro, né, o apóstolo Pedro, então ele fala, poxa, nada disso, gente. Ele afirma que Deus já havia mostrado que a salvação não depende desses rituais externos, mas da fé em Jesus Cristo. Então, qual que é a mensagem principal desse texto? Que a imposição da circuncisão representava uma tentativa de transformar a fé em Cristo numa prática, numa mera prática ritual. Então, a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Outra coisa, o irmão Pedro vai lembrar a gente que tanto os judeus quanto os gentios são salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não por obras da lei. Então, tem que pôr na cabeça que a salvação é pela graça. Outra coisa, a fé não deve ser aprisionada por tradições humanas que se tornam fardos. Temos que ter liberdade em Cristo. Outra coisa é que esse momento foi decisivo para afirmar que todos, independente da origem, são aceitos por Deus mediante a fé, através da fé. Então, isso faz a unidade da igreja. Então, qual que é a moral da história? O perigo da religiosidade é justamente substituir o relacionamento vivo com Deus por regras externas que não transformam o coração. Então, Atos 15 nos lembra que o evangelho é libertador e que a gente não pode permitir que tradições humanas se tornem obstáculos para a graça. Amém? Então, vamos ler o nosso texto, que é Atos 15, 1
de 1 a 11. E diz assim, ó. Atos 15, 1. Estou em Atos 5, desculpa, irmãos. Atos 15, 15, 1. De 1 a 11. E diz assim, ó. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e de Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Eles contaram tudo o que Deus havia feito por eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus também não faz nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoa os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados puderam carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Amém? Bom, então a irmã Daiane escolheu 2 versículos, o 8 e o 9, para serem os versículos de referência, e eles dizem assim: em Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Bom, atualmente a questão da circuncisão não é um problema na igreja, né? Porque hoje a gente não tem isso. Mas a ideia das pessoas que querem controlar a salvação alheia continua igualzinho como naquele tempo, né? Tem gente que fica de olho no que o outro irmão está fazendo. Então, no texto que a gente acabou de ler, alguns cristãos que vieram da Judéia ensinavam os gentios convertidos que eles precisavam ser circuncidados para serem salvos. Bem, hoje, questões como o modo de vestir, se usa saia ou não usa saia, se corta cabelo, se não corta cabelo, se isso, se aquilo, bem, alimentação, comportamento podem ser usados para tentar controlar a salvação de alguém ou para submeter a gente às regras. Então, isso não está certo, porque a salvação vem através de Jesus Cristo. A Bíblia é a nossa referência sobre como viver, e é nela que devemos pautar na nossa vida. Então, não permita que ninguém diga a você o que fazer, como se vestir, o que comer, usando a salvação como moeda de troca. Paulo e Barnabé defendiam que a salvação é pela graça de Deus e não pela observância da lei. Porque se a gente for fazer tudo o que está na lei, a gente não vai dar conta e vai acabar falhando. Então, assim como os gentios não precisavam se circuncidar, você também não precisa seguir regras humanas, nem regras religiosas para ser salvo. O que você tem que fazer é o quê? Reconhecer e viver de acordo com o quê? Com a palavra de Deus.
pois quem é salvo vive como um salvo. Amém? Bom, então o nosso manancial termina assim, ó. Não permita que ninguém coloque uma condição comportamental para sua salvação, pois a sua salvação existe em Jesus Cristo. Amém? Bom, então agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que não é necessário ser circuncidado para ser salvo, não é necessário que você use uma determinada roupa para ser salvo, não é necessário que você coma determinada coisa para ser salvo. Não, a salvação é por meio de Jesus Cristo. Então, nós que sabemos disso, para nós é muito fácil abraçar. Então, vai e abraça o seu irmão. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora termino com a frase de Augusto Nicodemos, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.